E é com alegria que eu quero, no encerramento da sessão, dar a palavra ao senador Donizete. Senhor presidente, senhores senadores, em breves palavras, senador Paim, eu quero primeiro registrar dois eventos extraordinários que eu vivi lá no meu estado nessa última semana. Eu fui a São Salvador, do Tocantins, visitar a escola Família Agrícola Deputado José Porfírio. Deputado José Porfírio está entre os desaparecidos da ditadura. Ele foi o primeiro deputado camponês eleito em nosso país, se não me engano. Naquela escola em que eu tive a oportunidade de visitar, eu fiquei muito emocionado com o empenho dos professores, da diretora e do prefeito da cidade em fazer aquela escola funcionar. As escolas famílias agrícolas, elas devem agora integrar, do meu ponto de vista, uma estratégia de desenvolvimento rural. Pois bem, também fui visitar uma escola na inauguração, junto com o governador Marcelo Miranda, lá no Tocantins, a inauguração da Escola Família Agrícola Padre Josimo Moraes Tavares. Outro homem vítima da violência do latifúndio, que foi assassinado há 33 anos atrás, há 30 anos atrás. Mas o padre Josimo já defendia em 83, senador Paim, esse modelo de escola da pedagogia da alternância. Há 33 anos, lá na região, ele defendia esse modelo de escola, que é uma escola que fosse adequada à realidade dos filhos das trabalhadoras da agricultura familiar, dos trabalhadores rurais, dos assentados, em poder participar e se preparar, na educação, sendo educados numa educação transformadora, e também manter o seu vínculo lá com a família onde ela está, lá na zona rural. Nós, então, participamos da inauguração da Escola Padre Josimo Moraes Tavares, que é uma escola que foi construída com recurso do Ministério do Desenvolvimento Agrário, dentro do Programa do Território e da Cidadania, ainda iniciada lá a discussão no governo do presidente Lula, que estava há mais de 3 anos construída, mas que o Estado ainda não tinha colocado para funcionar. Mas agora, no governo Marcelo Miranda, a gente conseguiu estar lá para inaugurar a Escola Família Agrícola Padre Josimo Moraes Tavares. Eu penso, e eu tive a oportunidade de relatar aqui no ano passado, na Comissão de Agricultura, a política pública de assistência técnica e extensão rural, ou de extensão rural e assistência técnica e extensão rural. E na minha conclusão, no relatório, junto com a assessoria, essa competente assessoria que nós temos aqui no Senado, e a colaboração também de competentes assessores que eu tenho lá no gabinete, produzimos um relatório e a constatação que a assistência técnica e a extensão rural ela é estratégica para o desenvolvimento da agricultura familiar e dos assentados. Para o desenvolvimento do campo, nessa nova concepção que o ministro Patrus Arani está defendendo, de que os municípios até 20 mil habitantes
precisa rever a forma de planejar o seu desenvolvimento, não mais a partir da visão dentro da cidade, mas da visão vindo do rural, uma visão de ruralidade para poder projetar o desenvolvimento desses pequenos municípios, porque a solução para o desenvolvimento econômico e social dos pequenos municípios está no campo. E aí entra as escolas famílias agrícolas como parte dessa estratégia, porque nós estaremos formando jovens, homens e mulheres, com a visão empreendedora de que pode desenvolver e ascender econômica e socialmente a partir da terra onde estão seus pais, ir promovendo assim o desenvolvimento econômico e social a partir do campo, fazendo inclusive crescer as cidades. Então, quero fazer esse registro da importância que eu vejo das escolas famílias agrícolas que estão no meu estado nesse processo, sendo integrado ao desenvolvimento das famílias do campo. E não poderia, naturalmente, deixar de reafirmar aqui que a escola deputado José Porfírio, que foi vítima da ditadura, que está desaparecido, não se sabe o que é. Sabe-se que ele desapareceu, mas não sabe onde encontra seus restos mortais, como ele foi suprimido do seu meio de convivência pela ditadura militar. E do padre Josimo Moraes Tavares, que foi assassinado pelas mãos do latifúndio, com recursos articulados à época pela famigerada UDR, que naquele tempo articulava o meio de combater as ocupações. Então, eram essas minhas palavras. Não vou entrar mais aqui no debate do impeachment ou do não impeachment, mas que cresceu muito, senador Paim, a minha convicção que a solução está no Senado e que passa por uma nova eleição. Tem o problema da constitucionalidade, nós temos que superar isso. Nós temos que ter a grandeza de, num acordo com o Judiciário, num acordo com o Executivo, num acordo com o Parlamento, superar isso. Porque não é o impeachment, do meu ponto de vista, que resolve. E tenho muita preocupação, inclusive, que a nossa permanência no governo também não vai resolver, porque está muito dividido e o conflito não vai permitir uma solução. Então, a solução do ponto de vista da minha até inocência ou ignorância, é dizer que a presidenta pode mandar uma solução, a proposta de uma solução, e nós, aqui no Congresso, através da iniciativa aqui do Senado, produzir essa solução que vai ser duradoura e revigorada pelo voto do eleitor, que é o soberano em todo o processo de fortalecimento da democracia. Então, estou muito simpático e estou empenhado em ajudar a encaminhar isso e discutir isso, porque eu acredito que a solução está aí. Uma nova eleição em outubro para a presidência da República, com um mandato que pode ser de 6 anos para casar com a eleição seguinte, porque aí tem um tempo de você construir uma grande transição. Porque nós daremos ao eleitor brasileiro, ao povo brasileiro, a oportunidade de decidir, não é a favor ou contra o impeachment, mas a favor ou contra projetos que serão apresentados para a sociedade brasileira, e ela vai dar o rumo, porque ela tem a sabedoria e o conhecimento suficiente para dizer o que é certo e o que é errado nesse momento. E eleições diretas, eleições já. Quero cumprimentar a Vossa Excelência, me permita, rapidamente. Eu conversava com Vossa Excelência, inclusive, num outro momento, por essa sua visão clara. E, de fato, o país está dividido, queiramos ou não, está dividido. E essa conciliação é de interesse de todos, eu diria. Eu cheguei a dizer, o empresariado tinha que ser favorável,
os movimentos sociais tinham que ser favoráveis, os estudantes, enfim, todo o segmento da sociedade, os poetas, os artistas, os intelectuais, enfim, aqueles que são formadores de opinião. É uma forma de ajudar a unir o país e o país voltar a crescer de um processo natural. Digamos que não haja, e vamos para o impeachment. Se a presidenta ganhar, como exemplo, que é a posição que nós votaremos pela questão histórica. Vamos defender. A presidenta ganhar, unifica o país? Não sei. Se o outro lado ganhar e o atual vice, que queremos ou não, foi quem conspirou todo esse momento para acontecer, porque eles tinham a articulação política dentro do governo, foi um erro do governo, os jornais já falaram isso, tanto que um ministro vinculado ao vice-presidente pediu demissão do seu ministério há um longo tempo atrás já, só para sair particular. Ele que era aquele que tinha a chave do cofre, ou seja, as emendas, liberação de emendas e também de cargos. Quem for apiado na marra do governo vai continuar fazendo o bom combate, o bom debate. Seja nesses 6 meses agora, que poderá acontecer, que é 180 dias, e até depois pelos próximos 2 anos. Esse é o impasse que está criado. Não é uma saída inteligente. Eu chego a dizer que é uma saída inconsequente e irresponsável. Esse caminho. O outro caminho, em que, em tese, aqueles que estão no poder perdem, que perde o presidente, perde a vice, mas o povo chega e diz: eu quero, como Vossa Excelência colocou muito bem, mediante programa definido, quem será o futuro presidente da República. Esse seria um caminho natural, senadora Rose, na linha que também Vossa Excelência temos conversado, que aqui não é quem chega ao poder ou não, quem perde ou não, como pessoa, como indivíduo, mas sim uma visão coletiva, numa visão do bem de 210 milhões de brasileiros que estão nesse confronto. Eu continuo respondendo aqui. A única pergunta que unifica, na pesquisa que fiz, é se o povo pudesse votar diretas já. Fiz a pesquisa, o meu gabinete fez a tarde toda, agora me deu a última informação. Senador, só tem uma coisa que unifica. O resto é pau dos 2 lados. É mais ou menos isso. Por isso, eu quero cumprimentar a Vossa Excelência. Eu encerro aqui esse meu pequeno à parte. Eu agradeço, senador Paim, a orientação, inclusive, pela iniciativa da ideia. O senhor está muito mais preparado do que eu para defender. Mas eu estou convicto que a solução está aí. Negar isso ao país significa um ato de covardia nosso. Ter medo do povo? Nós não podemos fazer isso. Nós vamos pegar aqueles que hoje, para honrar o sangue derramado, o suor e as lágrimas daqueles que lutaram pela liberdade e a democracia, se vestem de vermelho para poder sustentar o verde, amarelo e azul da nossa bandeira, e aqueles que se vestem de amarelo, né, a gente pode unir esse povo e dar uma saída para o país de pacífica, né, e de esperança para um novo momento. Aí sim, num debate nas eleições, vamos para dizer assim, ó, nós temos esse momento, esse diagnóstico, e para sair, nós precisamos dessa solução. O outro vem, nós precisamos dessa solução. O povo vota, decide qual a solução e nós vamos todos encaminhar junto em respeito à democracia. A única maneira hoje de nós pacificarmos o país e de não estruparmos a Constituição brasileira é nós termos a grandeza de discutir uma nova eleição em outubro para a presidência da República. Obrigado, senador. Deixa eu só terminar com uma palavra que é sua. Eu também, se for o bem do povo brasileiro, eu teria a mesma tese que Vossa Excelência, que fosse até eleições gerais. Se isso é que vai unir a nossa pátria, nosso querido país, por que nós não podemos abrir mão dos mandatos? Lógico. Podemos abrir mão dos mandatos e vamos para as eleições gerais, de deputado, senador, presidente e vice. Mas sabemos que essa tese, nós já conversamos, não cola. Como não cola, pelo menos vamos resolver o impasse da presidência da República. Tenho certeza que Vossa Excelência, Rosa, se fosse convidado e dito, olha, para sair desse impasse, vocês teriam que abrir mão do mandato de vocês e vão ter que ir às urnas de novo. Mas resolve, unifica o Brasil, com certeza. Nós todos em tempo de guerra demos a vida pela pátria. Por que não podemos disputar uma outra eleição?
Essa grandeza que está faltando para os homens públicos, no meu entendimento, hoje no nosso país. Então, meu boa noite aos rádio ouvintes da Rádio Senado e aos telespectadores da TV Senado. Nós acreditamos muito que cada brasileiro e cada brasileira, senador Paim, que nos ouve e nos assiste, pode contribuir para essa solução, ligando para os seus senadores, ligando para os seus deputados, né, mandando mensagem para a presidenta, para o governo, de que nós precisamos encontrar uma saída pacífica para o país, e eu estou cada hora, cada minuto mais convicto de que é a eleição para presidente em 2 de outubro, junto com as eleições de prefeito e vereadores.